Hola turma, vamos a iniciar entonces nuestra videoaula que va a ser vamos a concluir esta parte de análisis do desempeño dos sistemas de modulação analógicos na presença de ruído, né? Então ficou faltando aqui o caso da modulação em frequência. Então vamos ver o desempenho na presença de ruído do receptor FM, lembrando que o receptor FM é baseado nos discriminados de frequência. Então aqui está o modelo do receptor FM com ruído, né? Então essa parte aqui era similar, vai ser similar ao que vimos na aula anterior sobre AM, né? Então o canal gaussiano, né? Agora o sinal aqui vai ser o sinal com modulação FM, o ruído é o mesmo. Filtro passa-faixa, o que vai mudar obviamente é a largura de banda desse filtro, né? Que no caso do FM é bem maior, né? Aqui tem uma novidade, né? Como o FM não contém informação na amplitude, então já a gente, qualquer ruído que venha na amplitude a gente pode simplesmente ceifar com um limitador, né? Então já isso aqui já é um ganho adicional, né? Com relação ao AM. Na AM não poderíamos fazer isso, porque se limitamos a amplitude, né? Se cortamos a amplitude na AM, estamos cortando informação. Aqui não, aqui podemos cortar a amplitude e todo o ruído, né, que consigamos tirar com esse limitador não vai afetar a detecção do sinal, porque a informação não está contida na amplitude, né? A informação está contida na variação da frequência instantânea, né? Ou seja, no posicionamento relativo dos cruzamentos por zero da portadora, né? E isso é detectado pelo discriminador de frequência, né? Então o discriminador de frequência, que é basicamente um derivador, né? Ele extrai essa informação contida no ângulo da portadora. Então aqui o discriminador de frequência está colocado aqui em dois blocos, na verdade. Discriminador como tal, né? Que é a parte do derivador, né? E seguido de um filtro passa-baixa de banda base. Aqui só eu queria chamar a atenção que na prática esses dois blocos eles fazem parte do próprio discriminador, né? Então eu vou colocar aqui a figura do discriminador de frequência que nós tínhamos visto, né? Que é esse circuito que está aqui embaixo, né? Então o que está sendo chamado lá de discriminador é essa parte aqui, né? Essa parte aqui, que entrega na sua saída já um sinal com variações de amplitude proporcionais a variações do ângulo da frequência instantânea aqui, né? Seguido de um detector de envoltória e um filtro passa-baixa, né? Então tudo isso na verdade é o discriminador de frequência. Mas para a análise que nós vamos fazer, é interessante dividir a parte da derivação da parte do filtro passa-baixa, né? Vamos ver depois que a análise é mais interessante de ser dividida desse jeito. É por isso que aqui no diagrama em bloco, né, está mostrado como se fossem dois blocos separados um do outro, mas na prática os dois blocos são implementados no mesmo circuito, né? Ou seja, tudo isso aqui seria de fato discriminado. Então vamos lá. O sinal FM, então, vamos fazer então a mesma coisa que nós fizemos com a AM, ou seja, vamos determinar a relação sinal-ruído na entrada, relação sinal-ruído na saída, e depois vamos determinar aquela figura de mérito lá, que nos dá uma ideia da imunidade do ruído, né, ou do desempenho do ruído do receptor. Lembrando que o sinal FM é dado por essa expressão aqui, né, onde a mensagem é essa aqui, né, certo? Ou seja, que as variações da amplitude da mensagem se traduzem em variações da frequência instantânea, né? Ou seja, que é um tipo de modulação angular, né? Que em caso geral tem essa expressão aqui. Ou seja, que as variações, ou seja, que essa análise aqui que a gente vai fazer vale tanto para modulação de frequência quanto para modulação de fase, né? Porque o importante é que as variações da mensagem aparecem nas variações do ângulo da portadora, esse φdt aqui, né? Que para o caso da FM, φdt é dado por essa expressão, que é essa mesma que está aqui, né? Certo? O ruído, né, que aqui na saída aqui do filtro passa-faixa, haverá aquele ruído filtrado, que é exatamente um sinal, um ruído de banda estreita, como similar ao que vimos
na aula anterior de AM, né? Ou seja, que é um ruído que eu posso escrever dessa forma aqui, né? NI é cosseno do πfct, NQ é seno do πfct, ou seja, em termos das componentes em fase e quadratura do ruído, nas análises que fizemos para o AM, usamos essa representação, mas que também pode ser representado dessa forma, né? Em termos de uma envoltória e uma fase, né? E vamos ver que para a análise de ruído que vamos fazer agora aqui em FM, esta representação vai ser mais útil para a gente. Lembrando que essa envoltória é simplesmente o módulo, isso aqui, né? Então a raiz quadrada, NI quadrado, NQ quadrado, e a fase é a tangente inversa, que também vimos no início da aula anterior, a caracterização estatística disso aqui. Então essa envoltória aqui, esse RDT, segue aquela distribuição de Rayleigh, não vamos usar isso aqui hoje, e a fase, esse psi-dt aqui, tem uma distribuição uniforme entre 0 e 2π, e esse dado, se vamos, essa caracterização estatística da fase, se vamos usar hoje na análise de ruído que vamos fazer logo em seguida. Ok? Ou seja, de forma tal que o sinal aqui, né? O sinal na saída do filtro passa-faixa vai ser a soma do sinal FM mais o ruído, e vamos representar o ruído nesta representação aqui. As duas representações são equivalentes. Então vai ser essa expressão que temos aqui. Ok? Que estamos repetindo aqui. XDT, SDT mais NDT, onde XDT seria essa parte aqui, essa primeira parte, né? A informação está contida, ou seja, o que nós precisamos extrair está contido dentro desse ângulo aqui, e o ruído é toda essa parte aqui. E então vamos fazer, da mesma forma que fizemos em AM, vamos fazer uma representação fasorial, né? Um diagrama fasorial desse sinal aqui, né? Para tentar achar, né, o que seria a saída do detector de envoltória, não, do discriminador de frequência, que é o circuito que se usa aqui para a demodulação. Então aqui esse diagrama fasorial, eu não escrevi aqui, esqueci de escrever aqui, mas está se supondo que a relação sinal-ruído é bem maior que 1, ou seja, eu vou escrever aqui só para que fique claro isso, né? Ou seja, supondo uma SNR, né? Muito maior que 1, ou seja, que a potência de sinal, que a potência que carrega esse primeiro termo aqui, né? É maior, né? É bem maior que a potência de ruído, que como vimos em AM, né? Que é o que se espera, né? Porque, repito, tanto o sistema AM quanto FM, para operarem bem, precisam de relações de sinal-ruído alta, 30, 40, 50 vezes, né? Então esse diagrama fasorial aqui vai ser supondo essa situação. Portanto, eu estou representando, da mesma forma que fizemos em AM, o fasor que representa o sinal, né? E eu estou usando como referência esse cosseno aqui, né? E então esse fasor está em fase com o cosseno, né? Mais grande, né? Então esse fasor aqui, que seria de amplitude AC, né? Esse fasor é constante, né? De amplitude AC, ele é maior, né? É bem maior que esse outro fasor aqui, que representa o ruído, né? E aqui, bom, eu estou usando como referência, porque vejam que a informação que eu preciso, o que eu preciso agora, obter não é a resultante. No caso de AM, quando eu fiz o diagrama fasorial, o detector de envoltória, o que vai detectar era a envoltória, era essa resultante aqui. Agora aqui não é essa resultante o que nos interessa. Agora o que nos interessa é detectar as variações desse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é o ângulo do sinal recebido, né? O sinal FM recebido, que ele está aqui colocado, tomando como referência aquele FDT, né? Esse aqui, né? É só para manter esse fasor aqui na horizontal, né? No eixo X, né? E por isso eu estou subtraindo esse FDT aqui, né? Mas FDT é o ângulo que foi transmitido lá, né? É o ângulo do sinal transmitido, né?
E eu preciso então detectar as variações desse θ de t, que é onde vai estar a mensagem, né? Igual, então, esse ângulo que há entre este fasor e esse r de t aqui, que na verdade seria esse psi de t aqui, ele está sendo subtraído aqui, phi de t, porque eu estou usando esse phi de t como referência. Ok? Ou seja, que esse ângulo θ de t, né, olhando esse diagrama fasorial, teria que ser calculado dessa forma assim, dessa forma. E o discriminador de frequência, efetivamente o que vai entregar na sua saída, né, é uma amplitude que é proporcional às variações desse ângulo. Né? Ok? Então veja que é uma expressão bastante complicada aqui, né, que vamos tentar simplificar. Né? Ou seja, qual que vai ser o nosso objetivo? Determinar o erro na frequência instantânea. Determinar o erro. Bom, vejam que se não houvesse ruído, né? Certo? Se não houvesse ruído, esse termo aqui seria zero tudo, né? Porque seria zero aqui, né? R de t, né? Portanto, tudo isso aqui seria zero e o ângulo, ou a portadora, a frequência instantânea da portadora, né? Que de fato é o que está variando dentro desse ângulo aí, né? A frequência instantânea da portadora seria exatamente a mesma recebida, né? Seria exatamente a mesma transmitida, né? Não haveria nenhum erro, né? O erro, esse erro que eu estou falando aqui, ele é provocado pelo ruído. Então, o que nós queremos é determinar esse erro, ou seja, como mensurar isso, determinar o erro na frequência instantânea, porque se há erros na frequência instantânea, significa, isso vai se traduzir em erros ou em estimativas erradas, né, da mensagem, né, certo? Porque o discriminador de frequência vai transformar as variações de frequência instantânea em variações de amplitude que são a mensagem. Né? Então, determinar o erro na frequência instantânea da onda portadora provocado por n de t, ou seja, provocado pelo ruído. N de t é tudo isso aqui, tá? Provocado pelo ruído. Lembrando que a frequência instantânea, né, era dada por essa expressão aqui, ou seja, é proporcional, né, à derivada do ângulo da portadora, certo? É isso que foi transmitido lá, ou seja, a mensagem, ele atuou acima da portadora dessa forma aqui, né, mexendo na frequência instantânea. Então, essas variações é que serão detectadas pelo discriminador de frequência. Ok, então, supondo aquela relação, supondo essa situação de relação sinal-ruído alta, né, que nós colocamos agora há pouco aí, ou seja, supondo que esse fasor é muito maior que esse outro aqui, né, então essa expressão aqui, ela pode ser simplificada dessa forma aqui, certo? Ou seja, esse denominador aqui, AC é muito maior que tudo isso outro aqui, né, que é isso que eu estou mostrando aqui, ou seja, AC é bem maior que R de t cosseno de psi de t menos phi de t, né? Que seria esse pedacinho aqui, né? Portanto, esse denominador é aproximadamente igual a C. E esse número aqui vai ser pequeno, vai ser bem pequeno, porque R de t é pequeno, né? Certo? Então, isso aqui vai dar aproximadamente igual a zero. Então, essa tangente é aproximadamente igual a ângulo. E eu estou fazendo então essa aproximação. E essa aproximação será válida desde que aquela relação sinal-ruído que eu coloquei agora há pouco aí seja bem maior que 1. Então, em uma situação de relação sinal-ruído boa, essa aproximação é válida. Depois nós vamos ver até que ponto essa aproximação de fato é válida. Certo? Então, substituindo aqui os valores, né, de phi de t, lembrando que phi de t é precisamente onde se encontra a mensagem, né? Só lembrando aqui no slide anterior, né? Isso aqui, né? É onde se encontra a mensagem. Então podemos aproximar esse θ de t nessa expressão aqui. Se não houvesse ruído, então esse θ de t é proporcional à integral da mensagem, né? E como o discriminador de frequência é um derivador, então depois que passe pelo discriminador de frequência, vai ser extraída a mensagem. Mas
aqui tem esse termo de ruído. Então, esse termo de ruído é o que vai atrapalhar. Então, temos que ver como que vai ficar então essa expressão, a expressão de saída do discriminador a partir deste sinal. Então, esse é acima deste sinal aqui, que em uma situação de relação sinal-ruído alta, que o discriminador de frequência vai tentar estimar essa mensagem. Então, essa expressão é a mesma, né? Estou repetindo aqui, só para continuar. Qual que vai ser então o sinal de saída do discriminador? Vejam que a saída do discriminador vai ser proporcional, derivada disso aqui. O fator de proporção é 1 sobre 2π. O seja que V de t e V de t é o sinal na saída da parte do derivador. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco de dividir isso em duas partes, porque facilita a análise. Então eu vou analisar primeiro esse sinal aqui, que é a saída do derivador, da parte do discriminador que matematicamente faz a derivada do sinal de entrada. E depois eu vou analisar o filtro passa-baixas. Certo? Ou seja, que na saída do discriminador, aquele V de t vai ser proporcional à derivada disso aqui, e a derivada disso aqui, então multiplicado por 1 sobre 2π, vai ser então kf vezes n de t, né? Mais a derivada do termo de ruído todo esse aqui que estamos chamando de nd de t. Ok? Ou seja, que nd de t é isso aqui, é a derivada de tudo isso aqui. Então 1 sobre 2π ac, derivada de tudo isso aqui. Ou seja, que já nós temos um sinal aqui que claramente tem dois termos, né? O termo de mensagem está claro, né? Kf é um número, né? Lembra que Kf é a sensibilidade à frequência do modulador, né? E MDT é a mensagem. Então, a parte de sinal está clara, está bem delimitado aqui, né? Podemos calcular a potência desse sinal aqui perfeitamente. A parte de ruído ainda nós temos a derivada de tudo isso aqui. Então, vamos ver como determinar a derivada de tudo isso que está aí. Então, para SNR é muito maior que 1, e é o caso que nós estamos analisando, né? Essa pode-se mostrar que esse argumento aqui, né? Psi de t menos phi de t, ele segue uma distribuição uniforme entre 0 e 2π. Por quê? Porque, como nós tínhamos visto antes, que coisa é esse psi de t? É o ângulo do ruído, tá? Então, o ruído na saída do aquele ruído filtrado, né? N de t, quando expressado na forma polar, essa aqui é a envoltória do ruído e essa aqui é a fase do ruído. Então, a fase do ruído, ela tem distribuição uniforme. E, portanto, essa é a diferença para a relação sinal-ruído alta. Se demonstra também que tem uma distribuição uniforme. É o que quer dizer esse U aqui. Ou seja, esse símbolo, né, aqui geralmente se usa para quando temos variáveis aleatórias, designar qual que é a distribuição da variável. Então, isso quer dizer que em qualquer instante de tempo, esse termo aqui segue uma distribuição uniforme entre 0 e 2π. O que significa que esse ND é independente do sinal modulante. O sinal modulante está aqui dentro, tá? O sinal modulante está aqui dentro, né? Esse é o ângulo da portadora transmitida, né? Lá dentro está o MDT, certo? Ou seja, que podemos aproximar essa expressão aqui, né? Como sendo 1 dividido 2π derivada de R de t seno de φ de t, certo? Seno de φ de t. Se a gente lembrar lá da representação em fase quadratura do ruído, R de t seno de φ de t era precisamente NQ de t, certo? Isso nós vimos na aula passada. Não tenho como mostrar aqui agora porque estava em outro pacote de slides, mas nós vimos isso na aula passada, né? Ok? Ou seja, só lembrando, né? Só lembrando que a transformação seria essa aqui, né? Eu tenho NI, NQ e R de t e φ de t. Então,
NQ, né? Que seria isso aqui, né? Na verdade, isso aqui seria Q e I, né? NQ, que seria isso aqui, né? E precisamente isso que está aqui, R de t é seno de φ de t. Certo? De forma tal que ND de t, né? Que é isso aqui, né? É proporcional, então, à derivada da componente em quadratura do ruído de banda estreita. Ou seja, esse resultado que chegamos aqui, o que nos está dizendo hoje? Na saída do discriminador de frequência, ou seja, antes daquele filtro passa-baixa, né? Depois do derivador, já nós temos um sinal composto por dois termos. Um termo que é o sinal propriamente dito, né? Proporcional à mensagem, o sinal desejado, e um termo de ruído, e esse termo de ruído é proporcional, o fator de proporção é esse aqui, a derivada da componente em quadratura do ruído passa-faixa que sai, do ruído de banda estreita que sai na saída daquele filtro passa-faixa na entrada do receptor. Ok? Então já estamos quase chegando lá. Ou seja, esse ruído, nós sabemos como determinar a potência desse ruído aqui, porque fizemos isso na aula passada, né, com AM. Agora temos que ver como lidar com essa derivada aqui. Então vamos lá. Vamos lá, estamos quase chegando lá. Estou repetindo aqui a expressão. Então, VDT, um termo de sinal e um termo de ruído que é proporcional à derivada de NQ de t. Derivada, bom, já aqui, para calcular então a relação sinal-ruído, nós precisamos então calcular a relação sinal, calcular a potência de sinal, potência de ruído e dividir, né? Potência média da componente de sinal, kf quadrado SP. Lembrem que estamos chamando de P a potência da mensagem, né? Então, kf quadrado SP. Potência média de ruído. Bom, temos que determinar a potência média deste ruído aqui, que é a derivada desse outro. Então, derivada no domínio do tempo, vamos fazer isso no domínio da frequência. Lembrem que calcular potência de sinais aleatórios sempre é mais fácil no domínio da frequência. Então, nós temos um sinal que é um ruído, né? Um ruído que foi provocado pela derivação, né? Pela derivada de um outro ruído, né? Que também é um sinal aleatório, né? Quem que fez essa derivada? O discriminador de frequência, certo? O que equivale derivação no domínio do tempo? Em que se transforma no domínio da frequência? Isso que está aqui. Ou seja, isso aqui é uma propriedade da transformada de Fourier, né? Derivada no domínio do tempo de um sinal, neste caso g de t, equivale a multiplicar a representação do sinal no domínio da frequência por J2πf. Ou seja, isso quer dizer que ND de t pode ser obtido, né, passando NQ de t através de um filtro com resposta de frequência J2πf, né, dividido por 2πAc, porque tem esse fator 2πAc aqui, né, que é de fato o derivador, é a resposta de frequência daquela parte lá, supondo que o discriminador seja ideal, né, da parte do discriminador que faz a derivação, né. Então, J2πf vezes 1 sobre 2πAc, seria tudo isso aqui. Isso vai ser igual a JF dividido a C. Certo? Então, a densidade espectral de potência do ruído na saída do discriminador, ou seja, na saída, naquele VDT, ou seja, onde, na parte da derivada, certo? Antes do filtro passa-baixas, será, vamos chamar então, que seria a densidade espectral de potência desse termo aqui, né? A densidade espectral de potência desse termo aqui. Lembrando que se eu tenho um filtro, né? Se eu tenho um filtro, né? Qualquer, né? Com função HDF, e eu tenho aqui esse XDF, né? Então, esse YDF, vou escrever embaixo que não vai. Esse YDF é igual a esse XDF. Vou seguir para cá porque não vou dar. Esse YDF vai ser igual a esse XDF vezes o módulo da função de transferência ao filtro ao quadrado. Isso nós
Isso nós já tínhamos estudado quando estudamos processamento de sinais aleatórios. Ou seja, se eu tenho um sinal aleatório na entrada, de um filtro, né, com função de transferência HDF, então a densidade espectral de potência do sinal aleatório na saída do filtro, né, que seria esse Y aqui, né, esse YDF vai ser igual à densidade espectral de potência do sinal na entrada vezes o módulo da função de transferência ao quadrado. Então é isso que eu estou fazendo aqui embaixo. Ou seja, eu tenho um filtro agora em que HDF é essa expressão aqui, JF dividido a Z, né? O sinal que eu estou colocando na entrada desse filtro é esse aqui. Ou seja, eu tenho que isso aqui, né? Vou fazer o equivalente àquela figurinha aqui em cima. Ou seja, eu tenho agora um filtro em que a função de transferência dele é JF dividido a Z, né? Eu estou colocando aqui o ruído NQ, né? Porque esse filtro é o derivador, né? Então a entrada dele é N que detém. Portanto, aqui eu tenho esse NQ de F, né? Que coisa é esse NQ de F? A densidade espectral de potência do ruído esse aqui, né? A densidade espectral de potência desse ruído aqui. Portanto, isso aqui é um derivador que no domínio da frequência tem essa função de transferência, né? E a saída disso aqui vai ser esse aqui, né? NDDT. Então isso aqui vai ser esse ND de F, que seria a densidade espectral de potência desse ruído aqui, certo? Então essa densidade espectral de potência, né? Seguindo essa ideia aqui, essa densidade espectral de potência aqui é igual a essa densidade espectral de potência aqui vezes o módulo dessa função de transferência ao quadrado. O módulo dessa função de transferência ao quadrado, vejam que essa função de transferência é imaginária pura, né? Então o módulo dessa função de transferência ao quadrado é f quadrado dividido a c quadrado, ok? E essa densidade espectral de potência já nós sabemos calcular, né? Essa densidade espectral de potência, lembrem que é a mesma, né, do ruído filtrado, só que em banda base, né? Lembrem que fizemos isso na aula passada. Pegar aqueles dois retângulos, deslocar para os 0 Hz e somar, né? Então é isso aí, isso já sabemos fazer. Ok? Então, nessa figura que eu vou mostrar aí no próximo slide, eu vou mostrar o resultado dessa expressão aqui, nesse ponto aqui, né, que é na saída do derivador, e depois, né, na saída do filtro passa-baixas, supondo que o filtro passa-baixas é ideal, certo? Então é isso que eu vou fazer, aqui, né? Então veja, essa aqui é a densidade espectral de potência do ruído, da componente em quadratura do ruído, certo? Isso aprendimos a calcular isso na aula anterior, né? Então esse ruído, lembrem que era o resultado do ruído filtrado, né, que era passa-faixa. O retângulo da direita vinha para zero, o retângulo da esquerda vinha para zero, os dois retângulos se somavam, né? Portanto, em vez de ser N0 sobre 2, aqui é N0, né? Então, e a largura de banda aqui é BT sobre 2. BT é a largura de banda do sinal FM, ou seja, BT é a largura de banda do filtro passa-faixas, aquele lá na entrada, certo? Então, essa aqui é a densidade espectral de potência, essa aqui, essa do ruído em quadratura, que fica na entrada do derivador, ok? Então vamos ver a saída do derivador. É essa expressão. Então, essa aqui é porque vejam que a largura de banda, aqui eu vou voltar um momento lá na figura inicial para que fique claro isso aqui, né? Ou seja, esse filtro aqui, tem uma largura de faixa BTE, certo? Que é a largura que é determinada por esse sinal aqui, né? Certo?
A gente determinava essa largura de banda por aqueles critérios de Carlson, lá, por exemplo. Portanto, a largura de banda desse sinal aqui é também BT, tá? A largura de banda desse sinal. Isto aqui é importante. O sea, esta questão de largura de banda aqui é muito importante para depois verificarmos ou entendermos o porquê este sistema FM é bom, né? A imunidade ao ruído dele é muito maior que a AM e tem a ver com esta questão da banda. O sea, eu tenho aqui uma largura, essa é a largura de banda do sinal FM, que geralmente essa largura de banda é muito maior que W, né? Então W é a largura de banda da mensagem, né? E isso aqui é a largura de banda do sinal FM. Então, exemplo, só para termos uma ideia numérica. Exemplo, FM comercial, né? A rádio FM. FM comercial, né? Então, BT é igual a 200 kHz, que é a largura de banda que um sinal FM ocupa, e W é igual a 15 kHz. Então, é disso que nós estamos falando. Ok? Então, esse sinal que chega aqui, esse sinal SDT, tem 200 kHz de largura de banda. E esse sinal que é detectado aqui pelo discriminador de frequência, também tem uma largura de banda de 200 kHz, certo? Depois que ele passa por esse filtro passa-baixas, em banda base, a largura de banda desse filtro é W. Aí sim é para já pegar o áudio, certo? Ou seja, que a largura de banda aqui é BT, 200 kHz, e a largura de banda aqui é W, 15 kHz. Ok? Então, é importante lembrar disso aqui nessa figurinha que vamos ver agora aqui na sequência. Certo? Então, essa primeira figura aqui, o que eu estou mostrando é essa equação, que é essa mesma, tá? É o resultado desta equação aqui, tá? É esta equação. Só que eu vou colocar agora aqui um vírgula a largura de banda, porque como esta expressão aqui, como esta função aqui não vai ser constante, é importante na hora de calcular potência a largura de banda, né? Então, é isso que nós vamos ver. Então, na primeira figura está o ruído em quadratura. Na segunda figura está na saída, essa é a densidade espectral de potência, na saída do discriminador, naquele VDT. Então, é essa expressão que nós vimos aqui agora há pouco, né? F quadrado dividido AC quadrado, vezes isso aqui que vale N0, né? Certo? Então, N0, F quadrado, AC quadrado, mas medido nessa faixa de frequência, ou seja, entre menos BT sobre 2 e BT sobre 2. E então é essa figura que a gente está olhando aqui. Vejam que se eu quero agora medir potência de ruído, como que se mede potência de ruído? Bom, é a integral da densidade, né? Se eu quero medir a potência desse ruído, quanto que seria a potência desse ruído? Toda essa área aqui. A integral de todo esse retângulo aqui. Se eu quero agora medir a potência de ruído aqui, bom, vejam que já vai ser bem menor que aqui, né? Porque aqui esto não é mais um retângulo, né? Tem essa forma. A diferença dos receptores AM que nós vimos na aula anterior, ou seja, saíam retângulos, né? Claro, a banda aqui é maior que em AM, porque estamos falando de 200 kHz, mas mesmo assim, né? Já a potência é menor. Agora, o que da questão é de aqui para cá, de aqui para esta figura. Esta figura é esta mesma. O único que agora é olhada então, na saída, né? Por isso que isso aqui, SNO de F, né? É simplesmente na saída do filtro passa-baixas. Do filtro passa-baixas, né? Já é na saída mesmo do receptor, já isso vai para o áudio. E portanto, já aqui a largura de banda desse filtro é W, certo? E como estamos falando que W é 15 kHz e isso aqui é 200, então já dá para imaginar, né? Que essa figura é essa mesma, só que aqui, né? Aqui onde eu tenho a mãozinha aqui, ou seja, bem aqui na origem aqui, bem perto da origem.
Ou seja, que a potência de ruído daqui para cá diminui e muito, né? Diminui e muito. Então, veja que as expressões são iguais, né? O que muda é a faixa de frequência, ou seja, aqui é de menos Vt sobre 2 a Vt sobre 2 e aqui é de menos W a W, né? Certo? É a mesma expressão, é a mesma curva, né? Porém, em uma faixa de frequência distinta. Quando eu calculo a potência aqui vai ser muito menor que aqui, que também vai ser muito menor que aqui. Então vamos continuar então. Potência de ruído na saída do discriminador. Aonde que eu vou calcular essa potência? Bom, obviamente aqui, porque essa é a saída. É o áudio. É aqui onde a gente quer medir aquela SNRO. Seria essa integral, né? Integral dessa função aqui, né? De menos W a W. Integral da densidade espectral de potência, né? De menos W a W. E essa integral dá esse resultado que está aqui. Certo? Então já podemos calcular a relação sinal-ruído de saída do FM, né? Porque já tínhamos calculado a potência da mensagem, do sinal, né? Certo? Lembrem que a potência do sinal era kf quadrado SP, né? Então seria kf quadrado SP dividido por isso aqui, né? Por essa expressão aqui, e vai dar como resultado isto aqui. Ou seja, a relação sinal-ruído na saída de um receptor FM que está operando em uma relação sinal-ruído alta, né? Então essa expressão é válida para toda essa análise que fizemos, lembrem, é válida para uma relação sinal-ruído alta, né? É dada por essa expressão aqui. Que coisa é o que está aqui dentro? O AC, que é a amplitude da portadora, que é constante, P, que é a potência da mensagem, KF, né? Que é aquela sensibilidade da frequência do modulador, N0, que é a densidade espectral de potência do ruído, e W, que é a banda do sinal. Então aqui o que é importante aqui é esse KF aqui, né? Lembrem que KF determina a largura de banda do sinal FM, né? Certo? Se eu aumento KF, aumento a largura de banda do sinal FM. Ou seja, que KF é um botãozinho que eu tenho lá no transmissor. Eu aumento KF, aumento a largura de banda. E se olhando isso aqui, eu estou aumentando a relação sinal-ruído de saída. Ou seja, que aumentar a largura de banda de um sinal FM significa aumentar a relação sinal-ruído de saída do lado do receptor. Ou seja, aumentar banda é aquele compromisso que tínhamos visto. Existe um compromisso de largura de banda com desempenho de ruído. Certo? Depois vamos ver se a gente pode aumentar isto arbitrariamente, né? Obviamente que não. Vamos ver depois que não pode ser assim tão de forma arbitrária como quisermos, né? Ok, então já temos aqui na saída, né? Então lembre que agora para determinar aquela figura de mérito começamos pela saída aqui, né? Mas esquecemos da entrada, vamos ver a entrada, né? Mas a entrada é o mesmo caso que muito bem parecido ao que fizemos em AM. Então analisando agora a entrada para poder calcular aquele fator de mérito, né? Então na entrada qual que é a potência média do sinal modulado? Bom, lembrem que um sinal AM, a potência média é igual a isso aqui, né? É constante. Potência média do sinal modulado a C quadrado sobre 2, né? Potência de ruído na largura de banda da mensagem, né? Que essa era a mesma em todas as modulações. Lembrem que medíamos isso aqui acima daquele modelo de transmissão em banda base, né? Então é WNC. Daí então podemos determinar aquela relação sinal-ruído que chamamos de canal, neste caso para FM. Seria dividir isso aqui por isso aqui, vai dar isso aqui. E aí então o fator de mérito seria então dividir isso aqui, ou seja, dividir a relação sinal-ruído de saída pela relação sinal-ruído na entrada de canal, né? E daí então a figura de mérito vai ser igual a esse valor aqui, 3 kf quadrado SP dividido W quadrado. Ou seja, que também, né, obviamente, se aqui estava, vai ficar em função de kf, ou seja, que isso aqui sempre vai ser maior que 1. Eu posso garantir que isso aqui sempre seja bem maior do que 1 até, né? Simplesmente mexendo nesse kf aqui, que é o que determina aquele compromisso, né, de troca de largura de banda por desempenho de ruído, né? Depois logo vamos ver, né, que isso não pode ser assim, né, tanta largura de banda quanto eu quiser, né?
Ejemplo, então vamos pegar o mesmo exemplo que nós vimos para o caso de AM, né? Só para termos uma ideia, né? De comparar os dois sistemas, né? Então vamos supor que o sinal modulante, né? A mensagem seja um sinal de um único tom, né? Um sinal senoidal de uma única frequência, AM cosseno de 2π FMT. Sabendo isso, já podemos calcular P, né? Que P, lembrem que é a potência da mensagem. Então P seria m quadrado sobre 2. Daí então, se eu substituo aqui, né, nessa expressão, né, esse valor, né, então é 3kf quadrado vezes p dividido w quadrado, né. Vejam que, bom, eu estou dizendo que a frequência aqui é FM, na verdade, esse W que eu estou colocando aqui, é importante, vamos voltar de novo àquela figurinha lá, que é importante deixar claro isso também, né? Que coisa é W? W é a largura de banda desse filtro aqui, tá? Certo? W é a largura de banda desse filtro aqui, tá? Vou escrever aqui. Esse filtro tem largura de banda igual a W. E que coisa seria W? Bom, a largura de banda da mensagem, né? Certo? Largura de banda da mensagem. Que bom, na FM comercial, como falamos agora há pouco, é 15 kHz, né? Então é a maior frequência contida na mensagem. É isso que é W. É isso que é W. Então, aqui nesse exemplo aqui, né, e esse é o W que aparece aqui, né, nessa expressão. Ou seja, nessas expressões que nós acabamos de determinar aqui, né, nessas expressões que nós determinamos aqui, né, esse W é exatamente isso aí, é a largura de banda daquele filtro, que obviamente está projetado para ser igual à largura de banda da mensagem. Então, neste exemplo aqui, a mensagem só tem uma frequência, né? Portanto, né, se supõe que W é igual a FM, né? Ok? Se eu estou dizendo que este é o sinal que eu tenho de mensagem, então eu faço W igual a FM, tá? Mas vamos deixar aqui W, né? Porque, em geral, estamos falando da frequência de corte do filtro. Neste caso, eu faria igual a FM. Então, eu vou supor, né? Vamos até escrever aqui em cima, né? Que W é igual a FM, né? Ou seja, aqui. Esse W aqui, né? É igual a FM. Mas poderia ser maior também que FM, né? Mas aqui vamos supor que seja igual para termos o melhor resultado possível, né? Então, aqui, substituindo então os valores aqui, né? Substituindo os valores aqui, 3kf vezes P, então P seria m quadrado sobre 2. Isso então ficaria kf vezes AM. Então, só lembrando que kf vezes AM era igual a ΔF, né? Era o desvio de frequência, né? Certo? Então, esse ΔF que está aqui, né? Então, esse ΔF que está aqui é o resultado de AM vezes kf, né? Quando eu substituo o P aqui, e aqui embaixo, então, quando eu coloco aqui FM, isso vira beta, né? Lembrando que quando nós definimos aquele beta, né? Aquele índice de modulação, né? Beta é igual a ΔF entre FM, que neste caso seria ΔF sobre W, mesma coisa, né? Então, isso acaba ficando 3,5 de beta elevado a 2. Ou seja, se eu tenho uma modulação, se o sinal modulante, se a mensagem é um tom senoidal, em um caso particular, e se eu faço a largura de banda então, do filtro lá na saída do discriminador igual a FM, então a figura de mérito desse receptor é dada por essa expressão, 3,5 de beta quadrado. Então, lembrem que beta é o índice de modulação, né? Certo? Para FM de banda estreita, beta era pequenininho, né? 0,1, 0,2, 0,3, por aí. E para FM de banda larga, beta é maior que 1. Então, se eu aumento a frequência do sinal FM, né?
yo aumento beta, obviamente que y así que yo aumento frecuencia, a largura de banda. Si yo aumento largura de banda sin FM, ese aumento es provocado por aumento de beta, ¿cierto? En FM comercial, por ejemplo, beta igual a 5, ¿cierto? Beta igual a 5. Entonces, sería interesante, ¿no? Sería interesante comparar, ¿no? Con AM, ¿no? O sea, comparando con AM, o sea, vamos a ver cuándo que un sistema FM, ¿no? Y os doy con el mismo señal de mensaje, a partir de qué valor de beta un señal FM tenga una inmunidad de ruido o tenga un desempeño de ruido mejor que un señal AM, ¿no? Que es eso que vamos a hacer aquí. Entonces, comparando con AM modulado por un único tono de sonoridad con mi, vamos, y el mayor caso de AM, ¿eh? Ese ejemplo fue visto en la aula anterior. O sea, con índice de modulación de 6%. En ese caso, vimos, hizo una aula anterior, a figura de mérito de AM, que era el mayor caso para AM, era 1/3, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo quiero comparar eso, ¿no? Yo quiero comparar ese caso, que es el mayor caso de AM, con FM. Entonces, ¿a partir de qué valor de beta? ¿A partir de qué valor de beta? Sería la pregunta que yo quiero responder aquí, ¿no? ¿A partir de qué valor de beta FM es mejor que AM? Entonces, el sistema FM te da un desempeño de ruido mejor que AM, y cuando yo quiero comparar dos sistemas en términos de desempeño de ruido, yo comparo a sus figuras de mérito, esos términos aquí, ¿cierto? Entonces, a partir de qué valor de beta hizo aquí es mayor que hizo aquí. Es simplemente lo que yo estoy haciendo. A partir de qué valor de beta, 3/2 beta cuadrado es mayor que 1/3, ¿no? Y eso acontece para beta mayor que 0,471. O sea, FM de banda larga. AM solo es mejor que nunca, ¿no? Es mejor que FM, porque es que FM de banda estreita, no vimos que en términos de ocupación de la largura de banda era igual que AM, ¿no? O sea, que cualquier valor de beta, ya mayor que 1, ¿no? Mayor que 1, mayor que ese número aquí, va a dar un desempeño mejor que AM, ¿no? AM, vean que eso aquí era menor que 1. Por ejemplo, la FM comercial, ¿no? Si yo sustituyo eso aquí por 5, ¿no? Entonces, 25 veces 3/2, ¿no? Entonces, B mayor que 1, ¿cierto? O sea, que recuerden que en las modulaciones que vimos en el aula anterior, AM con portadora suprimida a figura de mérito fue igual a 1. Significa que el receptor ni mejora ni piora en relación a lo que le tenga entrada, ¿no? Entonces, dado un determinado nivel de ruido en la entrada, es eso mismo que va a aparecer en la salida, ¿no? No caso de AM convencional, que era ese aquí, ¿no? Era peor, ¿no? Era menor que 1. No mejor dos casos era 1/3, ¿no? Y eso acontecía pelo fato daquela transmisión da componente de portadora, ¿no? O sea, que a relación sin ruido na saída do receptor é mais baixa, né, do que na entrada, né? Então eu não tenho muito o que fazer, só aumentar a potência, né? Aumentar a potência. Já em FM não, em FM a relação, desde que beta, em FM de banda larga, né? Qualquer valor de beta acima desse aqui, né? A relação sinal-ruído na saída sempre vai ser maior que na entrada. E mais ainda, eu posso controlar isso mexendo no beta, que significa aumentando a largura de banda do sinal. O sea, eu tenho um mecanismo de melhora do desempenho na presença de ruído no FM que não existia nas modulações de amplitude. Ok? Tá, mas também isso aqui não é indefinido. O sea, eu não posso aumentar beta indefinidamente, né? Por quê? Bom, vamos, yo voy para no tener que estar, ¿no? Para no tener que estar portando para atrás, ¿no? Los slides, ¿no? Vamos a colocar aquí de nuevo, yo voy a colocar aquí entrada al receptor, ¿no? Entonces aquí era OSDT, aquí era el ruido, ¿no? Branco, filtro passafaixas, ¿no? Filtro
passa a faixa de largura de banda BT, que é a largura de banda do sinal, né? FM, né? E depois o discriminador, né? Discriminador. Então, o que nós... qual que é o resultado que nós acabamos de obter? Olha, nós acabamos de obter uns resultados aí de que aumentamos a largura de banda, isso significa aumentar KF, podemos aumentar as relações sinal-ruído de saída tanto quanto quisermos. Claro, se eu faço KF tender a infinito, a relação sinal-ruído tende a infinito. Não. Por quê? Porque se eu faço KF tender a infinito, ou se eu faço KF muito grande, o que acontece? Eu aumento a largura de banda do sinal, né? Aumento a largura de banda do sinal, aumento a largura de banda do sinal. Mas se eu aumento a largura de banda do sinal, eu tenho que aumentar a largura de banda desse filtro, né? Porque ele tem que deixar passar o sinal, certo? O que vai acontecer? Que vai chegar uma hora que essa largura de banda vai ser tão grande que vai... Ou seja, que vai chegar uma hora que eu vou aumentar tanto essa largura de banda desse filtro que vai entrar tanto ruído aqui que o discriminador simplesmente não vai funcionar, né? Ou seja, deixa de se cumprir aquela suposição que fizemos de que a relação sinal-ruído era muito alta, né? Ou seja, que há um limite para isso. Ou seja, eu posso aumentar a largura de banda até um ponto, né? Em que a quantidade de ruído que passe aqui, porque vejam que a potência de ruído que haverá aqui depende diretamente dessa largura de banda, né? Ok? Então é isso que está sendo mostrado aqui, esse efeito linear, né? Então, esse rho aqui, né? Essa que está aqui no eixo X aqui, né? Relação portadora-ruído, né? É isso aqui. Não é mais do que a relação sinal-ruído de entrada. O sea, a relação sinal-ruído medida precisamente na entrada do receptor. O sea, medida aqui, na saída desse filtro aí. Essa SNRI que está sendo chamada de Rho. A que eu vou dar isso aqui? Olha, a relação entre a potência desse sinal, que é AC quadrado sobre 2, vezes dividido pela potência do ruído filtrado, né? E a potência do ruído filtrado, né, é N0BT, né? Certo? Por que a potência do ruído filtrado é N0BT? Vamos fazer aqui a figurinha do ruído filtrado, né? Então essa aqui seria a densidade espectral de potência do ruído filtrado, N de T, né? Esse N de F seria um filtro aqui, e aqui, né, passa a faixa, centrado em FC, e de largura de banda BT. Então isso equivale a BT, isso equivale a BT, e isso equivale a N0 sobre 2, né? N0 sobre 2. Então a potência de ruído na saída desse filtro aqui, né, seria a soma dessas áreas aqui, né? A integral de tudo isso aqui, né? N0 sobre 2 vezes VT mais N0 sobre 2 vezes VT. O sea que potência de ruído filtrado é a integral, né, de Sn de F, né, de F, que seria a integral dessa figura que está aí, e isso vai ser igual a N0 VT. Ok? Então essa relação sinal-ruído aqui é precisamente a potência de sinal, AC quadrado sobre 2, dividido esta potência de ruído aqui, N0BT. E essa é isso que está aqui embaixo, né? E essas curvas aqui, né? Então essa curva aqui, né? Essa curva aqui é exatamente a curva da relação sinal-ruído que nós acabamos de determinar aí. Certo? Vamos achar aqui o slide rapidamente. Essa curva que está em linha tracejada ali, é essa expressão. É essa expressão aqui, que eu posso colocar em função de ρ, né? Que é o que está sendo colocado ali, né? Ou seja, eu posso substituir N0BT aqui, achar BT aqui em termos de KF e tal, dá para fazer, né? E transformar essa expressão nessa que está sendo colocada aqui nessa curva, né? Ok?
Esa curva es exactamente aquella expresión. Y esas curvas aquí son o que acontece realmente, certo? Então vejam que a relação sinal-ruído de saída ela segue aquela expressão a partir de um determinado valor de ρ, né? Que é mais ou menos por aqui. Ou seja, a partir desse valor de ρ por aqui, mais ou menos, né? É que, de fato, a relação sinal-ruído de saída é igual àquela expressão que nós determinamos agora há pouco. Ou seja, que aquele diagrama fasorial e toda aquela análise que nós dizemos, essa análise é válida desde que SNR seja muito alta. Bom, muito alta quanto? Olha, ρ maior que esse número mais ou menos por aqui. Algo em torno de 13 por aqui, né? De vezes. Certo? Abaixo desse valor, vejam como as curvas reais, né? O que acontece realmente, se afastam, né? Daquela expressão. Ou seja, essa expressão é válida desde que esse valor de ρ aqui seja superado. E isso então se chama de efeito limiar, ou seja, que há um valor de relação desse ρ aqui, da relação sinal-ruído de saída, abaixo desse valor, né, nada dessa análise que nós fizemos é válida, ou seja, abaixo desse valor, e vejam que essa relação sinal-ruído diminui na medida em que a gente aumenta a banda, né? Ou seja, que se eu aumento muito a banda, vai chegar uma hora que isso vai provocar que a relação sinal-ruído na entrada caia abaixo de ρ, abaixo desse valor de ρ, esse valor aqui, né? Desse valor linear aqui, né? E aqui então o sistema começa a operar nessas curvas aqui e simplesmente o discriminador de frequência não consegue mais extrair a mensagem da forma que a gente gostaria que fosse, né? Então é uma questão que há que ter em conta, né? Ou seja, na hora de ter em conta, ou seja, eu tenho um mecanismo de troca de largura de banda por desempenho de ruído, mas esse mecanismo não é arbitrariamente, ou seja, eu não posso aumentar arbitrariamente a largura de banda do sinal FM. Eu tenho que respeitar, tenho que ter cuidado de não entrar nesse tal de efeito linear, que aqui acontece mais ou menos em torno de 12, 13 vezes por aí. Ok? Está aqui. Efeito linear evitado desde que ρ maior ou igual a 20 ou 13 vezes, né? Nessa figura que está aqui, acredito que esteja aqui usando os valores da FM comercial. Ok? Mas mesmo assim, a gente tem um desempenho, né? Com certeza, bem superior ao caso de AM. Tá, então ainda tem mais um detalhe, né? Que a gente pode aproveitar, né? Ou seja, essa análise que nós fizemos agora há pouco aí, nós vamos voltar de novo aqui aquela figura lá inicial, né? Nós estamos supondo que esse filtro aqui é um filtro ideal, né? Então, na análise que fizemos, foi suposto que esse filtro aqui é ideal, né? E daí então foi que nós calculamos aquelas potências de sinal lá de ruído na saída. Ou seja, a potência acima dessa figura aqui foi supondo que daqui para cá houve a passagem por um filtro ideal, né? Vejam que esse NO de F é essa mesma aqui, multiplicado por 1, né? Porque é o módulo do filtro da saída quadrada que é igual a 1, né? Certo? Por isso que essa expressão aqui é igual a essa, né? Ou seja, daqui para cá foi a passagem deste sinal por um filtro ideal que tem HDF igual a 1, né? O único que mudou foi a faixa de frequência. Mas, na prática, esse filtro não é ideal, né? Como mostramos, né? Lá no início, né? O discriminador de frequência, esse filtro não é ideal, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, que eu acho importante mostrar o discriminador de frequência. O filtro que usa o discriminador de frequência é um filtro RC. Simplesmente um filtro RC, ou seja, bem longe do que seria um filtro passa-baixas ideal, né? Deixa eu ver se eu cato aqui. Esse aqui, né? É um filtro RC. É um filtro RC. E por quê? Então vamos olhar aqui
por que um filtro RC e não um filtro ideal, né? Ou um filtro que pareça com um filtro ideal, né? Mesmo que o filtro ideal não seja possível de ser realizado fisicamente, mas se pode construir filtro com resposta bem parecida ao filtro ideal, né? Então vamos olhar essa figura aqui. O que eu estou colocando aqui? Exatamente a densidade espectral de potência de ruído da saída daquele filtro ideal lá no final do discriminador de frequência. Então essa é a mesma figura que estava naquelas três lá, que agora eu estou colocando só essa aqui, né? Se a gente observa isso aqui, o que a gente está vendo? Que as frequências mais perto de W, e que coisa é W? A frequência mais alta da mensagem. FM comercial W é 15 kHz. Né? Então as frequências mais perto de W, nessas frequências o ruído é maior, né? E nas frequências mais perto de zero, né? Nas frequências mais baixas, o ruído é menor. Mas se a gente imaginar um sinal de áudio, ele tem uma resposta de frequência assim. Ou seja, os sinais de áudio têm esse tipo de resposta. As componentes de frequências mais baixas, elas têm amplitudes maiores do que as componentes de frequências mais altas. Por quê? Porque o nosso ouvido, ele tem uma resposta logarítmica, né? Então, para a gente escutar o áudio bom, né, com a qualidade que a gente escuta, eu não posso colocar o mesmo nível de amplificação, o mesmo nível de amplitude, as componentes de baixa frequência em relação às componentes de alta frequência. Se eu colocasse todos os níveis de amplitude com a mesma frequência, todas as componentes de frequência com a mesma amplitude, essas frequências mais altas aqui, que são os tons mais agudos, né? A gente seria muito estridente, haveria uma distorção, que seria um efeito ruim, né? Porque por conta dessa resposta logarítmica do nosso ouvido, né? Então, o que significa? Que nas frequências em que o ruído é mais evidente, né? Onde há mais ruído, onde as amplitudes do ruído são maiores, né? As amplitudes do áudio são menores, né? E nas frequências em que as amplitudes do áudio da mensagem, né, são maiores, o ruído é menor, né? Ou seja, que aonde mais o ruído está atacando é aonde mais fraco é o sinal de mensagem, né? Então, o que pode ser feito? Olha, eu posso pegar e provocar uma distorção lá no transmissor, né? Uma distorção de frequência, acima desse espectro aqui, de forma a enfatizar, né? Fazer uma ênfase nos sinais, nas frequências mais altas, de forma tal que esse ruído que nessas frequências ele é maior, né? Ele encontra um sinal também maior e ele consiga fazer menos estrago, né? É óbvio que isso depois eu teria que desfazer, né, isso no receptor para que essa distorção não chegue ao ouvido, né, a nossos ouvidos na hora de escutar a música, né? Então é isso que se chama de pré-ênfase e de ênfase em FM. Então lá no transmissor eu vou colocar um filtro de pré-ênfase. Na verdade teria que ser um filtro ativo, né? Porque eu vou ter que amplificar essas componentes, né? Um equalizador, eu vou ter que amplificar essas frequências para que elas tenham, para mexer nessa resposta aqui, né? Fazer essa resposta aqui mais assim, né? E depois, no receptor, eu teria que ter um filtro que desfaça isso, né? E esse filtro é chamado de ênfase, né? Então, filtro de pré-ênfase tem uma função de transferência que aqui está sendo chamada de HP, e aqui um filtro de ênfase, que aqui está sendo, a função de transferência está sendo chamada de HDF, né? E bom, para que esse filtro desfaça a distorção, né? Porque isso aqui fez uma distorção, né? Para que ele desfaça essa distorção, então essas duas respostas têm que ser o inverso uma da outra, né? Para que eles se cancelem, né? Certo? Ou seja, que a resposta desse filtro aqui
é o inverso da resposta desse filtro aqui. E a largura de banda, 2,2 é a largura de banda da mensagem, certo? Ok, então esse filtro nós vamos ver que na prática é o filtro RC, aquele que nós vimos, né? Que nós vimos lá na saída do no discriminador de frequência. Ou seja, que em vez de usar um filtro ideal, ele vai usar um filtro de ênfase, certo? Então, se eu uso um filtro de ênfase, o que é que vai mudar? Bom, essa continha aqui que agora há pouco eu mostrei, né? Daqui para cá vai mudar. Ou seja, essa conta daqui para cá foi simplesmente multiplicando isso aqui por módulo de 1 ao quadrado, né? Certo? Porque o HDF aqui do filtro ideal era 1. Se eu em vez de colocar um filtro ideal, coloco agora o filtro de ênfase, eu vou ter que multiplicar agora aqui pela função de transferência, pelo módulo da função de transferência ao quadrado do filtro de ênfase. E é isso que vai ser feito aqui, ok? É isso que vai ser feito aqui. Considerando agora a utilização do filtro de ênfase na saída do discriminador de frequência, então isso aqui seria então para o cálculo da densidade espectral de potência de ruído na saída do discriminador, né? Eu teria que agora multiplicar por módulo de HDE ao quadrado. Eu acho que aqui tem um erro. Aqui tem um erro. Isso aqui não pode ser BD, né? Certo? Isso aqui é W, né? Na verdade, aqui também é W. Ok? Porque estamos lá atrás, né? Ou seja, que o que eu estaria calculando aqui agora seria SNO DF, lá na saída, né? Vai ser igual ao SN de DF, né? Que já vimos como que se calcular. Só que agora, em vez de multiplicar por 1, eu vou multiplicar aqui pela função de transferência, né? Do filtro de ênfase. Então, isso aqui continua sendo o mesmo que era, né? Isso aqui continua sendo o mesmo que era isso aqui, N0, SF quadrado dividido a C quadrado, e isso aqui, em vez de ser 1, agora vai ser a função do filtro que eu vou colocar aí. Ou seja, o que eu quero fazer agora? Eu quero recalcular, né? Calcular novamente a potência de ruído, quando, em vez de usar aquele filtro ideal, na saída do discriminador, eu uso um filtro de ênfase, certo? Ou seja, que a potência média de ruído da saída com de ênfase, então eu vou ter que integrar essa densidade espectral aqui agora, né? E não mais esta aqui, né? Vai ser então a potência, vai ser então isso aqui, vezes a integral dessa função de transferência aqui, certo? Essa função de transferência aqui que logo vamos ver qual é a que se usa na prática, né? D menos W, né? Vejam que aqui está certo a integral, então aqui não era BT, era W, né? Ok? Então, sabendo isso agora, podemos então calcular como é que fica, né? Ou quanto vai melhorar isso, né? Então, isso vamos medir em termos desse indicador aqui. Então, seja esse I aqui, essa razão aqui, a potência de ruído sem esses filtros, né? Sem pré-ênfase e de ênfase, né? Ou seja, como já calculamos agora há pouco aí, dividido pela potência de ruído com pré-ênfase. Ou seja, essa potência agora aqui, né? Com os filtros, né? Então, isso aqui tem que dar maior que 1, né? Porque se supõe que eu estou fazendo tudo isso aqui para ter menos potência de ruído na saída, né? Certo? Então, isso aí, vamos ver como podemos calcular isso aí, né? Para poder calcular isso aí, temos que saber quem que é isso aqui, né? Então, fazendo essa divisão, né? Colocando as expressões, né? Então, essa aqui é a potência de ruído na saída que nós calculamos agora há pouco lá, né? Quando calculamos a SNRO. E esta seria essa aqui, né? Certo? Ou seja, que vai ficar, esse aí vai ficar igual a essa expressão aqui. Obviamente que depende do filtro de ênfase, né? Quem que são os filtros? Esses aqui. Então, um filtro passa alta, CRC,
na entrada, né, desculpe, no transmissor, né, e esse filtro tem que ser ativo, né, porque eu tenho que amplificar as altas frequências, né, certo? Então, a resposta impulsiva, a função de transferência desse filtro é esse aqui, e essas condições aqui devem ser cumpridas, né, em relação aos componentes e tal, né. E o filtro esse aí é um filtro RC, o filtro, desculpe, o filtro de ênfase, o filtro lá no receptor, ou seja, o filtro que fica no discriminador de frequência depois do diodo, né? É simplesmente um filtro RC. Então, foi substituído o filtro ideal por esse filtro aqui, que tem essa função de transferência, certo? Então, essa função de transferência é o inverso dessa função de transferência aqui. Se eu substituo, então, essa função de transferência aqui, né? Então, tenho que calcular, então, o módulo dessa função de transferência quadrado e coloco aqui. Então, esse I vai, que era essa expressão, né? Seria isso aqui. Então, o módulo da função de transferência, isso aqui ao quadrado, seria 1 dividido 1 mais f dividido f0 ao quadrado, né? Que seria isso aqui. Então, é isso que está aqui embaixo, ou seja, 1 dividido isso, né? É o módulo desta função de transferência ao quadrado. Então, a integral agora tem que ser acima desse termo aqui. Resolvendo esse integral, esse valor, esse I vai dar esse resultado aqui, né? W dividido, W é a largura de banda desse filtro, né? Dividido F0 elevado a 3. Desculpen, W não é a largura de banda desse filtro. W é a largura de banda da mensagem, né? Ou seja, W é a largura de banda que tinha aquele filtro ideal, né? Que era a largura de banda da mensagem. F0 é a frequência de corte deste filtro, certo? Que é isso aqui, né? Na FM comercial, essa F0 vale 2,1 kHz, certo? 2,1 kHz. Significa o quê? Que se eu, portanto aqui essa figurinha aqui, né? A partir de 2,1 kHz, e essa é a frequência de corte tanto do filtro de pré-ênfase quanto de ênfase, né? Ele, na verdade, são filtros RC, né? Não são ideais, né? Ele começa a amplificar mais, né, as componentes acima de 2,1 kHz, né? Certo? E no caso do receptor, ele faz o contrário, ele começa a atenuar mais a frequência a partir de 2,1 kHz, né? É isso que significa essa frequência de corte, né? Então é 2,1 kHz, W é 15, né, que já tínhamos visto. Substituindo esses valores aqui, esse I vai ser igual a 22, né? Ou 13 dB. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? E olhando então a definição essa que vimos para aí, né, que se usamos esses filtros, né, em relação ao resultado anterior, onde não tinha sido usado esses filtros, então ainda a gente tem um ganho, né, de 13, né, 13 dB, 22 vezes ou 13 dB, ou seja, significa que a potência de ruído, quando se usam esses filtros na saída do demodulador FM, é 22 vezes menor, né, que no caso esse que nós analisamos primeiro, né, que era assim esse filtro, ou 13 dB abaixo, né, ou a relação sinal-ruído, né, tanto potência de ruído, essa análise podemos fazer tanto em termos da relação sinal-ruído, quanto de potência de ruído, né? Ou seja, que com isso é um ganho a mais, né? É uma melhora ainda acima, né? do cálculo que vimos anteriormente, né? Do desempenho de ruído do FM, né? Okay? O importante de tudo isto é que FM tem um desempenho de ruído bem superior a AM, isso a gente percebe, né? Precisamente, se você está escutando uma emissora FM com uma relação sinal-ruído boa, parou a música, parou o locutor de falar, você escuta um silêncio. Em AM não, em AM parou a música, parou o locutor de falar, você sempre escuta aquela estática, aquele ruído lá que passa, né? Aquelas variações de amplitude, aquele ruído lá, certo? E isso se consegue a um custo, né, que é de uma largura de banda maior. Então, pessoal, com isso nós terminamos aqui os últimos dois slides, são dois exercícios sobre essa parte. O primeiro é sobre ruído em AM
O segundo é sobre ruído no FM, né? Então tem a ver com os dois exercícios que ficaram aí, que seriam os exercícios 12 e 13, me parece, né? 12 e 13. Então, a solução desses exercícios eu vou disponibilizar também em um arquivo, um PDF aí para vocês usarem como referência. São bem parecidos esses dois exercícios com os exercícios 12 e 13 que deverão ser entregues na próxima semana. Então, com isso aqui nós terminamos a parte de modulação de onda contínua. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar os sistemas de modulação digital. E para isso, primeiro vamos ter que ver como que é essa passagem, né, dos sinais em tempo contínuo para tempo discreto, né? Ou seja, como é que se digitaliza um sinal, quais que são as regras do jogo para isso, né? Então, isso nós vamos começar a ver a partir da próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até mais.